Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Bem, hoje é a nossa primeira aula aqui pelo Google Classroom. Eu vou gravar dois vídeos para vocês, um em que a gente vai buscar tratar da cultura grega e outro vídeo que a gente vai buscar tratar da cultura romana, dando início e finalizando já hoje mesmo o capítulo 3 do módulo 7, aspectos culturais da Antiguidade Clássica. Bem, entender a cultura romana é ter em mente aí a influência grega sobre Roma. Os romanos admiravam as elaborações sofisticadas dos gregos em vários campos. Por essa razão, assimilaram seus valores, absorveram suas filosofias e formaram também um espaço cultural comum, marcado pelo antropocentrismo e também pelo racionalismo. Houve também inovações desenvolvidas pelos romanos, as quais ficaram aí marcadas como aspectos originais que definem a antiga cultura romana como aquela marcada por forte conteúdo utilitário, prático e funcional, a exemplo das leis. Hábitos comuns uniram os gregos e romanos, estabelecendo a ideia da existência de uma cultura clássica, base do mundo ocidental. Sobre a cultura grega, nós poderíamos comentar aí a respeito do teatro, da estatuária, da pintura, da agricultura, música, da filosofia, as Olimpíadas e, por fim, a respeito dos aspectos característicos da religião dentro aí do universo da cultura grega. A cultura grega, como vocês sabem, apresenta um caráter humanista, no sentido de que o homem é visto como um animal diferente dos outros em razão de sua capacidade de raciocínio, em razão de sua capacidade de raciocinar. Dessa forma foi constituída uma visão antropocêntrica assentada na ideia principal da capacidade humana de transformar a natureza e dar novos sentidos ao mundo, assumindo nele aí a posição de protagonista. Assim, a produção artística grega não pode ser dissociada dessa visão, portanto, né? Do teatro à estatuária, da religião à filosofia, da arquitetura aos Jogos Olímpicos, da música à pintura, em todos esses âmbitos da cultura grega, foi o homem que ocupou um lugar de destaque. A respeito do teatro, o teatro grego era uma festa dedicada ao deus Dionísio, o qual, por esse motivo, é conhecido como patrono da representação teatral. Os gregos utilizavam o teatro como prática, por isso, os temas tratados buscavam afirmar aí valores, estabelecer normas de conduta e consolidar também visões sobre o mundo. Os gregos foram responsáveis por instituir gêneros de teatro, a comédia e a tragédia. As histórias representadas visavam provocar o riso e o choro como expedientes de convencimento e de percepção da própria condição humana. De acordo aí com o pensador alemão Friedrich Nietzsche, vocês já devem ter ouvido falar, né, a respeito de Nietzsche, o período da grande criatividade grega foi o da tragédia, em que as forças dionisíacas e as apolíneas se contrapunham, revelando então a própria condição humana. Dionísio como deus da embriaguez e Apolo como deus da ordem, da luminosidade, representavam o próprio movimento humano, o movimento da existência trágica. No que diz respeito aos autores das peças de teatro, consideravam-se aí alguns destaques, como Ésquilo, Sófocles, Aristófanes e Eurípides. Eurípides, por exemplo, escreveu tragédias como Medeia, as troianas, as suplicantes, as bacantes, as fenícias. Aristófanes, por sua vez, foi o maior representante da comédia grega. Entre as suas obras destacaram-se aí Lisístratas, as Vespas, as Nuvens, a Assembleia de Mulheres, a Paz e também uma outra peça, as Rãs. Sófocles, por exemplo, foi um dos grandes autores do gênero trágico,
Escreveu aí Antígona, Édipo Rei, entre outras peças bastante conhecidas. A produção escultórica, ou seja, estamos agora falando da estatuária, né, grega, variou ao longo dos quase 18 séculos de sua existência. Pode-se assinalar, em linhas gerais, a existência de três fases de produção estatuária. A primeira correspondeu ao estilo arcaico, com figuras principalmente masculinas em uma constituição que lembra a rigidez e a imponência da escultura egípcia antiga. Era um modelo simplificado em excesso, muito rígido e menos próximo da natureza. O segundo estilo é chamado de clássico. O bronze passou a ser a matéria-prima da obra, as formas eram acentuadas com sinuosidades e detalhamentos que davam a impressão de um organismo vivo. As formas apresentavam naturalismo e harmonização em esquemas simétricos e de proporcionalidade. O último estilo, chamado helenístico, apresentava uma expressividade e realismo acentuados, levando aí a imaginar que os seres esculpidos existiram e tornaram-se pedra ao olhar para a Medusa, uma das três górgonas. Causa espanto tamanha a fidelidade ao realismo. Os rostos, por exemplo, expressam aí a psicologia humana em que a dor, a felicidade e o desejo transbordam das figuras representadas. Há uma dramaticidade que eterniza os sentimentos humanos no mármore e no bronze também. Também o desenvolvimento pictórico é importante nós comentarmos aí no âmbito do universo, né, da cultura grega. O desenvolvimento pictórico dos gregos remonta à contribuição das civilizações minoica e micênica. Muitas pinturas eram vistas em vasos de cerâmica com cenas de guerra, de festas, de atividades cotidianas, em que formas geométricas então afloravam, circundando os temas aí abordados, né? Cenas dos relatos míticos foram então preservadas na pintura grega antiga, informando, portanto, os atos heróicos que moldaram a consciência do poder humano no mundo e sua capacidade de atuação. Os gregos, como vocês sabem, produziram uma arquitetura que normalmente é identificada por três ordens clássicas: os dóricos, né, o dórico, o jônico e o coríntio. Nas três ordens destaca-se aí a utilização das colunas, pois a técnica do arco para a distribuição do peso ainda não havia sido desenvolvida, havendo a necessidade de se colocarem as colunas umas próximas às outras para garantir que a construção não desabasse, não viesse ao chão. A ordem dórica era a mais simples, a menos rebuscada. A plataforma e as colunas se encaixavam, mas o ajuste não era uniforme e o capitel não era ornamentado. A coluna recebia um tratamento com estrias verticais. A ordem jônica era melhor trabalhada, pois o entabalhamento era mais uniforme e envolvia a coluna tanto quanto a plataforma, além de o capitel receber, então, ornamentação. Os recortes de pedra apresentavam também riscas horizontais na sua base, né, como característica. A ordem mais rebuscada era, sem dúvida nenhuma, no entanto, a coríntia, na qual a coluna possuía maior riqueza de detalhes. O capitel recebia, então, um tratamento especial com imagens em baixo relevo, por exemplo, e representações de plantas, além de os recortes de pedras e os entabalhamentos serem mais precisos, né? No campo da música, caberia comentar, os estudos aí de música no mundo grego, eles vinculam-se, sobretudo aí ao desenvolvimento da matemática pitagórica, né? O pensador da cidade de Samos, Pitágoras, né, teria desenvolvido uma teoria a respeito da origem do universo, associando aí a uma combinação de medidas chamadas de números.
A organização do espaço, com tudo o que existia nele, era então uma construção de relações matemáticas perfeitas, expressas em sons, a música das esferas, como se dizia, né? Assim, o universo era uma música, não podia ser ouvida porque o ser humano não fazia parte dessa composição. Só uma mente superior poderia acessá-la, né? Os matemáticos faziam culto, então, a Orfeu e realizavam festivais de música conhecidas por cantos orfeônicos, pois Orfeu havia sido o homem, de acordo com a mitologia, que entendera a música das esferas, alternando aí a própria natureza com o encantamento produzido por sua composição musical. Assim, os estudos de música avançaram. Os gregos são responsáveis pelo sistema de notação musical e pelos modos de composição. As suas composições ganhavam sons com a lira, cordas, né? E o halo, instrumento de sopro, além, é claro, do coro. Uma das grandes contribuições do mundo grego para o Ocidente foi, é claro, a filosofia. Pode-se considerar a produção do pensamento grego filosófico desde a formação da polis, passando pela ruptura com o pensamento mítico, que tratava da cosmogonia, ou seja, do nascimento do universo, e apelava aí para entidades divinas em sua explicação. A filosofia buscava a cosmologia, ou seja, o princípio do universo, um logos, isto é, uma razão. Nessa busca, houve uma divisão entre físicos e metafísicos. Os físicos procuravam um princípio material, a physis, né, do universo. Entre os físicos, também conhecidos como pré-socráticos, encontram-se aí Tales de Mileto, para quem tudo era baseado na água, Heráclito de Éfeso, fogo, Pitágoras de Samos, número, Parmênides de Eleia, matéria invisível, né? E Demócrito de Abdera, o átomo. Entre os metafísicos, conhecidos então como socráticos, estão Platão, com a sua teoria das ideias, e Aristóteles, com a sua teoria sobre o ato, sobre a potência, inclusive do pensamento. Tá? Houve ainda, no período helenístico, por exemplo, filosofias chamadas de menores, no quadro da crise das cidades-estados, durante a decadência da polis. Tais filosofias não possuíam a pretensão das filosofias anteriores e buscavam dar melhor condição de vida ao homem em situações de incerteza. Entre tais filosofias destacaram-se o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Como vocês sabem, desde 776 a.C. aconteceu encontros entre cidades para a realização de competições esportivas chamadas Jogos ou Festivais Olímpicos, pois eram aí dedicadas aos deuses olímpicos, em especial a Zeus. Embora fosse uma festa para os deuses, eram os homens que se destacavam, pois ressaltava-se aí a capacidade humana para superar obstáculos. O homem que vencesse uma competição olímpica era imortalizado aos olhos dos deuses, recebendo os louros da fama. E, para finalizar, a respeito da cultura grega, nós poderíamos dizer, do âmbito da religião, que os gregos eram politeístas, né? As suas divindades eram muito parecidas com os homens, pois possuíam, então, os mesmos sentimentos humanos. A diferença residiria aí na imortalidade dos deuses, no caráter efêmero, ou seja, mortal dos homens, né? A proximidade era de tal ordem que as divindades gregas conseguiam estabelecer relações físicas íntimas com os humanos, podendo gerar os heróis, ou seja, os semideuses. Algumas divindades gregas e os seus domínios, por exemplo, Zeus, né? Senhor de todos os deuses do Olimpo, Hera, esposa de Zeus, protetora das mulheres do casamento, Atena, filha de Zeus, protetora das artes e da sabedoria, Apolo, deus da luz, Hermes, mensageiro dos deuses, não é à toa que vem daí a palavra hermenêutica, né? Mensageiro dos deuses, de Hermes, Dioniso, deus do vinho, beleza, né? Poseidon, deus das águas, Afrodite, deusa do amor e da beleza feminina, Ares, deusa da guerra, Hestia, deusa do lar.
Enfim, no próximo vídeo, no nosso segundo vídeo da aula de hoje, nós estabeleceremos aí alguns pontos importantes, como a arquitetura, o direito, a escultura, entre outros, a respeito da cultura romana.